que seria essa literatura de informação, tá? Bom, Pero Vaz Caminha era o escrivão, né, da esquadrilha lá de Pedro Álvares Cabral. Qual era a função dele? A função era escrever e descrever tudo que eles conheciam na Nova Terra. Eles precisavam passar pra gente as características da terra, os costumes, a cultura do povo nativo, a nossa paisagem, as características físicas. Por quê? Hoje em dia a gente tem foto, WhatsApp, que tudo chega muito rápido. Mas antigamente, né, lá em 1500, isso era uma coisa muito impensável. E o que era pensado na época? Bom, temos uma pessoa que escreve, então ele vai descrever a terra, descrever os costumes, descrever tudo, na verdade. A literatura de informação foi uma literatura voltada para informar ao rei de Portugal tudo o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo no tratamento, né? Como eles conseguiram chegar até esse povo nativo, como foi essa recepção, como foi a tomada da terra, né? Então, temos aqui: narram e descrevem as viagens e os primeiros contatos com a terra brasileira. Que tipo de contato, né? Como era a paisagem? Era uma paisagem, um clima completamente diferente do que eles tinham em Portugal e na Europa, né? Era um clima mais tropical, como a gente sabe até hoje. Era um clima tropical, eram praias quentes, eram nativos, né? Que eles deram o nome de índios, que a gente chama assim até hoje. Eram os nativos que estavam nus, né? Eles não tinham as vestimentas do pessoal da Europa, né? Então, era uma coisa completamente diferente. Eles estavam lidando com uma diferença de cultura absurda. Então, eles descreviam tudo detalhadamente, minuciosamente. E a gente tem como marco, né, a Carta de Caminha. E o que é a Carta de Caminha? A carta foi enviada ao rei de Portugal com todas as descrições da terra, com todas as descrições dos costumes, né, de como o povo nativo vivia, como eles se alimentavam, como era a relação entre eles. Então, a Carta de Caminha foi uma carta para o rei Dom Manuel, documento considerado marco inicial da literatura brasileira. E quando a gente fala de marco inicial da literatura brasileira, é porque foi a primeira literatura escrita em terras brasileiras, tá? Então vamos retomar um pouquinho o que o quientismo tem como principal característica. A princípio foi uma literatura de informação que tinha como objetivo levar para o rei de Portugal toda a informação que era obtida aqui sobre as terras. E a gente sabe que levava um tempo, né, para chegar essas informações até Portugal. Então, já que levava um tempo para chegar até lá, que eles pudessem descrever o máximo possível. Eles não poderiam esquecer. Ah, esqueci esse detalhe, então vou mandar uma nova carta. Porque não era assim. Até chegar, né, à Europa por meio de navio, gente, isso levava meses. Então, para que isso não acontecesse, Caminha escreveu praticamente um livro, né, que a gente chama de Carta de Caminha, mas foi praticamente um livro porque ele descrevia tudo minuciosamente, informando ao rei de Portugal sobre tudo que estava acontecendo aqui. Tá, galera? Então, temos aqui, bom, Portugal chegou até aqui, conseguiu ter essa relação com os índios, já estava um pouco ambientado com a terra, já queria, né, meio que tomar essa terra, já poder dizer que a terra era deles e tudo mais. Bom, de que forma que isso acontecia? Eles se depararam com uma cultura completamente oposta a que eles viviam lá em Portugal e na Europa num todo, né? Uma cultura completamente diferente. Então vamos entender. Religião que era colocada lá, que imperava, né? Era o catolicismo. Bom, tínhamos o catolicismo como a religião europeia e chegaram aqui, se depararam com nativos que não faziam ideia do que era isso, que eles tinham os costumes deles, os rituais, né, religiosos deles, e que a gente diz que não é religioso por conta da igreja, mas sim, eles tinham os rituais religiosos deles. E Portugal falou assim, gente, isso tá errado, porque o certo, né, o que eles conheciam, era o catolicismo, era a igreja comandando tudo, e a gente ainda tem essa questão da igreja ser o centro, né, da sociedade. Então, a partir da igreja que são ditadas as regras sociais, e eles chegaram aqui e viram que não existia nada disso, e a necessidade deles foi a seguinte, bom, precisamos catequizar os índios porque eles não têm Deus, né? Eles não conhecem Deus, então a ideia deles era trazer
Deus, né? Deus para os índios para catequizar e transformá-los um pouco mais em europeus. Não é transformá-los em europeus, mas trazer a cultura europeia para eles. Bom, temos aqui a literatura de catequese. O que seria isso? Bom, para que isso pudesse ser viável, né, foi chamada de missão jesuítica. E o que foi essa missão jesuítica? Portugal mandou e trouxe para o Brasil jesuítas, né, com a ideia, com o objetivo de catequizar os índios, ou seja, de trazer a igreja, né, para os índios, para que eles conseguissem entender a cultura europeia, entender e seguir a cultura, né? Foi uma coisa imposta aos índios, então eles deveriam ser catequizados. Qual era o impasse? O impasse é que os índios tinham a língua deles, né, que a gente chama depois de tupi, e Portugal falava português, que era o português europeu. Então, o que acontecia? Eles não conseguiam se entender na fala, na língua. Então, a literatura de catequese foi uma literatura que os jesuítas, né, fizeram com o objetivo, com a finalidade de catequizar os índios. Só que como tinha esse impasse da língua, o que eles fizeram? Eles faziam às vezes por meio de teatro, né, para demonstrar como deveriam se comportar, como deveriam se vestir, como deveriam falar. Então, por meio de teatro eles faziam isso, e entre eles escreviam algumas coisas, sermões, para poder trazer aos índios toda essa ideia de literatura, de cultura, né, de igreja. Bom, então a literatura era exatamente isso. A gente tem aqui, ó, teatros e encenações, já que o público era muito diversificado, não só diversificado, como a língua que era falada também não era a mesma, tá? Porém, o alvo maior era o índio. Por que o alvo maior era o índio? Porque eles queriam catequizar e transformar o índio e trazer para a cultura europeia, tá? Para isso, o Padre Anchieta, bom, quando a gente fala de Padre Anchieta, né, a gente está falando de quientismo, que foi o principal nome da literatura de catequese, tá? Dentro do quientismo. Então temos aí literatura de informação com Pero Vaz de Caminha e Padre Anchieta, tá? Que escreveu em mais de uma língua. Bom, então Padre Anchieta, ele precisou trazer outras línguas para que pudesse englobar essa literatura de catequese. Inclusive, ele aprendeu tupi e escreveu uma gramática sobre a língua dos índios. Bom, já que na língua eles não conseguiam se entender, o Padre Anchieta criou uma gramática para que ele pudesse escrever na língua dos índios para conseguir atingir o objetivo, que era catequizar os índios, ok? Então temos aqui, deixa eu chegar para cá um pouquinho, né? Pra gente ter uma questãozinha pra gente entender exatamente como funciona a questão do quientismo nas questões de concurso público. Leia um trecho do poema Ilha da Maré, do escritor brasileiro Manuel Botelho de Oliveira. Vamos lá. E, tratando das próprias, os coqueiros, galhardos e frondosos, criam cocos gostosos, e andou tão liberal a natureza, que lhes deu por grandeza, não só para a bebida, mas sustento, o néctar doce, o cândido alimento. De várias cores são os cajus belos, uns são vermelhos, outros amarelos. E como vários são nas várias cores, também se mostram vários nos sabores, e criam a castanha, que é o melhor que a de França, Itália e Espanha. Bom, se a gente pensar no objetivo da carta de Pero Vaz de Caminha, que era detalhar exatamente tudo que ele via aqui, e o que eles encontraram aqui? Eles encontraram frutas que não existiam na Europa, uma paisagem exuberante, né, que a gente tem até hoje, uma paisagem exuberante, com árvores muito frondosas, como eles chamam, né? Então a gente tem uma paisagem linda, que eles não tinham esse contato na Europa com essa paisagem, eles não tinham contato com a maioria das frutas que tem aqui, tanto no Brasil quanto no restante da América, e ele vai descrever exatamente isso. Então a gente tem aqui Manuel Botelho de Oliveira trazendo exatamente o que Caminha fazia. Ele está descrevendo, né,
nesse caso aqui, que a gente encontra no texto, está descrevendo a paisagem, está descrevendo as frutas. Ele descreveu o coco, descreveu o caju, né, os cajus, e depois falou da castanha. Coisas que eles não conheciam lá na Europa. Então, para a gente entender melhor essa questão, vamos lá. Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Podemos relacionar os versos desse poema ao quinhentismo nacional. Bom, quinhentismo nacional é exatamente o que a gente acabou de dizer, com esse objetivo, né, de fazer com que a gente tenha, fazer com que Portugal tenha conhecimento sobre a paisagem e sobre a cultura nativa. Bom, o eu lírico repudia a presença de colonizadores. Gente, acho que já dá pra gente eliminar, né, que ele não vai repudiar a presença de colonizadores portugueses na nossa terra, muito pelo contrário. Os índios, eles meio que entenderam que estava chegando gente e foi aí socializando, vivendo junto, tanto que a gente vê também que depois acontece o escambo, né, que é a troca entre portugueses e os índios de objetos, em troca de algumas coisas. Vamos lá. A fauna e a flora tropicais são descritas de maneira minuciosa, sim, idealizada. Bom, aqui a gente tem a fauna e a flora tropicais, são descritas sim, de maneira minuciosa sim, idealizada não sei, talvez não idealizada, mas sim de uma forma como acontecia. Mas vamos olhar para as outras alternativas, porque a gente vai eliminando alternativas, né? O poeta enriqueceu devido à exportação de produtos brasileiros para a metrópole, gente. É isso que está falando o poema. Ele nem está falando sobre questão de recursos, né? Então dá pra gente eliminar também a letra C. Letra D. A exuberância e a diversidade da natureza tropical são exaltadas pelo poeta. Exatamente isso. Por quê? Na letra B, aqui a gente tem uma idealização e, na verdade, não existe essa idealização. Existe essa descrição real. Só que na letra D, o que a gente tem? A exuberância, sim, e a diversidade da natureza tropical. Por que da natureza tropical? Porque é uma natureza que não é encontrada lá na Europa. São exaltadas pelo poeta. Sim, são exaltadas pelo poeta. O tempo todo a gente vê isso no poema, né? Você pode acompanhar aqui. No poema há essa exaltação da fruta, dos sabores, das cores, tá? Então temos aqui como gabarito letra D, tá bom? Vamos a uma próxima questão. No período compreendido entre o descobrimento do Brasil e o ano de 1601, produziu-se no Brasil a literatura informativa. Já falamos bastante sobre literatura informativa, né? Cuja temática está resumida na opção. Bom, antes da gente ler as opções, literatura informativa tinha o objetivo de enviar informações ao rei de Portugal, né, Dom Manuel na época, para que ele pudesse ter conhecimento das novas terras, conhecimento físico, vamos entender aqui, físico, étnico e cultural da nova terra, né? Bom, por que não seria letra A? Porque tem aqui a vida dos habitantes nativos e, na verdade, o que ele queria saber era mais sobre a terra e não necessariamente sobre a vida dos índios. Claro que essa vida dos índios é descrita na Carta de Caminha, porém o objetivo é o rei de Portugal conhecer, né, como se fosse uma foto, né, a gente vai descrever, mas para que ele tenha conhecimento exatamente de como funciona isso, tá? De como é essa terra, de como é a paisagem, tá? Modelo de catequese adotado pelos jesuítas. Na verdade, a gente está falando de literatura informativa e não uma literatura de catequese ainda. A literatura de catequese vem muito depois que os jesuítas chegam ao Brasil. As aventuras do europeu descobridor. Gente, ele quer saber das aventuras? Não, né? A política predatória de Portugal em relação ao Brasil. Foi uma política predatória? Foi uma política predatória, mas é isso que a literatura de informação vai dizer? Claro que não, até porque eles não enxergavam que era uma política predatória, tá? Então, galera, encerramos aqui para a sua prova da ESA. Temos aqui já um resumão bem detalhado, um resumo detalhado sobre quinhentismo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.